Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho sobre e-commerce. E-commerce, Aline? Como assim? Você pode estar estranhando, afinal nos vídeos anteriores eu falei sobre PowerPoint, sobre design visual de apresentações. Mas essa semana eu vou falar sobre e-commerce, que é um assunto que eu gosto muito, sou envolvida há alguns anos com isso. E eu gostaria de compartilhar algumas dicas que eu acredito que teriam feito muita diferença quando eu comecei a minha vida no empreendedorismo. Vou compartilhar minha tela com vocês, uma apresentação. Opa! Deixa eu colocar aqui. 12 dicas para quem está iniciando no e-commerce. A primeira dica, e a que eu considero a mais importante, é a definição do seu nicho de atuação. Se você prestar atenção nessa imagem aqui, ela tem muito a ver com essa questão do nicho, em que o seu produto, o seu negócio vai se destacar. Por que essa pergunta é importante? Se você estiver trabalhando com algum tipo de produto onde você tem muita concorrência no mercado, fechar um nicho talvez te ajude a se destacar em meio aos concorrentes. Vou dar um exemplo que vai ficar fácil de vocês entenderem. Eu trabalho com sapato feminino. E quando a gente pensa em sapato feminino, existe 1 milhão de possibilidades. Sandália de salto alto, salto baixo, salto fino, salto grosso, meia pata, Anabela, escarpão, salto alto, salto baixo, salto fino, salto grosso. E assim vai, sapatilha, tênis, tralalá. Um monte de produtos, certo? Se você pensa em grandes empresas, grandes lojas virtuais de calçados femininos, o que vem à sua cabeça? Nem precisa falar. Agora responda uma outra pergunta. A Aline, pequena empreendedora, tem condição de concorrer com essas grandes empresas? Difícil, né, pessoal? Desafiador. Então, a definição de um nicho de atuação pode te ajudar. Então, em vez de eu focar em 50, 60, 70 modelos de sapatos diferentes, eu foco em 1, 2 sapatos, modelos, e isso pode me ajudar a me destacar em meio aos demais, certo? Formalização. Hoje não dá mais para falar de vender na internet sem estar formalizado, pessoal. Por quê? Os próprios marketplaces hoje exigem que você tenha a sua documentação, que você emita nota fiscal. Para emitir nota fiscal, por exemplo, você não consegue fazê-lo se você não tiver um CNPJ constituído, se você não tiver a sua inscrição estadual. Você precisa de uma conta bancária PJ. Alguns marketplaces, aliás, grandes marketplaces, exigem essa conta PJ. E aqui eu já vou deixar uma dica para vocês. Prestem atenção, já pesquisem antecipadamente essa questão da conta PJ. Eu abri uma conta pessoa jurídica num banco digital, gosto muito, não pago nenhum tipo de tarifa, só que quando eu fui integrar o meu site com um grande marketplace do mercado, eu cheguei a integrar a loja toda, subi todos os meus produtos e na hora de cadastrar as formas de pagamento, o repasse que eles fariam para minha conta pessoa jurídica, eles não aceitavam banco digital, só aceitavam os bancos tradicionais, certo? Então, fiquem de olho nessa questão, uma dica que eu aprendi na prática que você não vê escrita em lugar algum. Certificado digital, para você, por exemplo, ter contrato com operador logístico, você vai precisar. E o certificado digital é sua assinatura, né? A garantia que você é você enquanto pessoa jurídica. Cadastro na Secretaria da Fazenda Estadual, para que você possa emitir a nota fiscal. E para você ter o cadastro na Fazenda, você precisa dos passos acima, pelo menos CNPJ, inscrição estadual, tudo ok. Senão você não vai conseguir emitir sua nota fiscal e isso é uma garantia para o seu cliente também. Canais de venda. Por onde você vai vender? Essa é uma pergunta que parece um pouco boba, né? Mas a gente tem que considerar algumas questões. Se você quer ter seu site próprio, o que acontece? Você vai precisar pensar numa plataforma, você vai precisar provavelmente contratar um web designer para desenvolver esse site, se você já não tem afinidade com esse assunto. Mesmo as plataformas que já têm alguns modelos de loja prontos,
você precisa fazer algumas configurações que às vezes não é tão simples, não é tão intuitivo. E também trabalhar o design visual, por mais que a loja esteja pronta, você precisa dar a sua carinha para a loja. E aí você vai precisar de um profissional. Vai precisar pagar a manutenção desse site por mês. O site tem que ser um site responsivo, que abra no celular, porque hoje em dia as pessoas compram muito através de aparelhos móveis. Precisa ser um site rápido, ninguém tem paciência para ficar num site que fica processando, clicando, precisa ser um site intuitivo. Então você tem que considerar todas essas coisas se você está pensando na sua própria plataforma. Tem os marketplaces. Eu particularmente comecei vendendo em marketplace e achei que a estrutura ajuda bastante. Por quê? Porque o marketplace já tem uma carinha, ele é muito intuitivo, muito fácil de usar, você sobe os produtos super rápido, dá para subir inclusive em massa, se você quiser, por meio de planilhas. Ele já tem as formas de pagamento integradas e o operador logístico integrado também. Então é uma loja pronta para você, sem as maiores dores de cabeça. Qual que é a desvantagem, pessoal? É um marketplace e você vai pagar um percentual em cima de cada venda realizada. Então é melhor ficar no site próprio? Não se esqueça que o site próprio tem manutenção e site próprio. Se você não tiver bem colocado nas pesquisas do Google, pessoal, você não vai aparecer. Então, talvez você tenha que investir em propaganda, em divulgação, né? Tipo Google Ads, para você ficar posicionado nas primeiras páginas. Porque vamos combinar. Quem que vai até a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª página do Google procurar alguma coisa? Dificilmente. Então, se você estiver escondido lá no final da palavra Google, provavelmente você não vai ser localizado. Redes sociais. As redes sociais são gratuitas até a página 2. Assim como o seu site próprio, que pode ficar perdido no universo de milhões de sites, o seu post nas redes sociais também pode ficar perdido no universo de milhões de posts diários que as pessoas vêm passar pelo seu feed ou pelo seu stories, certo? Como me destacar, então? A gente tem a questão dos famosos links patrocinados para que você consiga ficar em evidência pelo prazo de tempo que você determinar no seu patrocínio. Então, todos eles têm as suas vantagens e suas desvantagens. Você tem que olhar para o seu fluxo de caixa, olhar para o investimento que você tem para fazer em marketing, para ver onde você vai começar. E eu vejo muitos empreendedores falando assim, eu tenho X reais de capital de giro, de dinheiro para investir mensalmente no meu negócio, eu vou investir tudo em mercadoria de novo. Gente, e a propaganda? E como é que você aparece? Hoje em dia os algoritmos são cruéis com quem não está bem posicionado. Quanto menos você fica bem posicionado, menos você fica bem posicionado. O algoritmo vai jogando contra você. Formas de pagamento. Aquilo que eu falei um pouquinho antes, a questão da integração da sua conta pessoa jurídica, ela vai precisar integrar com o seu site e também, se você for vender em grandes marketplaces, integrar com os marketplaces. Formas de pagamento. O que você vai oferecer de opções de formas de pagamento para o seu cliente? Maquininha física, se você eventualmente faz algumas vendas presenciais, eu faço algumas. Quais são as melhores maquininhas, as que possuem as melhores taxas, as que eu posso movimentar o meu dinheiro mais rapidamente, sem perder, sem pagar taxas excedentes por isso? Você tem que pesquisar no mercado. Quais as opções de parcelamento que eu posso dar? Quantas parcelas eu consigo fazer para o meu cliente sem juros? Eu vou oferecer boleto, eu vou oferecer link para pagamento. Todas essas opções você tem que pensar não só para o seu site, porque isso tem que estar lá disponível, as bandeiras, opção de boleto, por exemplo, como também você tem que pensar para venda nas redes sociais. Porque se você está vendendo pelo Instagram, por exemplo, o Instagram não tem um botão comprar lá e que a pessoa pague automaticamente. Então você tem que dar alguma opção de pagamento para essa pessoa que ela se sinta segura. E tem a questão da criptografia. Principalmente se você está desenvolvendo seu site próprio, você vai precisar adquirir o certificado de segurança do site, aquele famoso cadeadinho, que eu acho que é SSL, se eu não me engano. Security, alguma coisa locker, não me lembro. E esse cadeadinho tem uma taxa, você tem que pagar por esse cadeadinho.
que ele que garante a questão da segurança da informação dos dados, das transações bancárias que são realizadas na sua plataforma. Então, para o seu cliente se sentir seguro, você precisa também estar criptografado. Design visual. Design visual, ele é amplo, ele contempla a questão da sua marca e da identidade visual do seu negócio como um todo. Por exemplo, quando a gente pensa numa marca Coca-Cola, logo vem a cor vermelha na nossa cabeça. Ou se a gente pensa, sei lá, Banco do Brasil, a gente já pensa em amarelo. Por quê? Essas cores foram definidas e foram mantidas ao longo dos anos por essas marcas e criaram a sua própria identidade visual, certo? As pessoas se conectam, identificam de longe. Com o seu negócio não é diferente, você precisa pensar nisso, você precisa pensar na sua logomarca, contratar, gente, um profissional para isso, fazer um manual de identidade visual que contemple como você vai usar essas logomarcas, as letras, né, a tipografia que você vai usar, as letras, elas transmitem mensagens, elas não são fontes aleatórias. As cores que você vai utilizar, ou seja, qual que é o objetivo, o seu propósito enquanto marca, enquanto negócio, e as cores estão conectadas com isso. As cores têm conexões psicológicas com o emocional das pessoas, elas têm significado e um designer pode trazer essas informações melhor para vocês. E também tem a questão do feed das suas redes sociais e até mesmo a carinha do seu site precisa estar conectado com essa identidade visual que você está criando. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando sempre, se vocês observarem, o amarelo, o preto e o branco, 3 cores, certo? Que são as cores da minha marca, por sinal. Todo o feed, seja do Instagram, do Facebook, precisa estar conversando com essas cores, que são as cores principais da sua marca, por exemplo, e a carinha do seu site também. Porque não faz sentido se você tem uma marca amarela e preta, as pessoas entrarem no seu feed e ser roxo e amarelo, pink e amarelo. Então, as coisas têm que conversar. Fotos, as imagens e os vídeos fazem muita diferença no e-commerce. A resolução tem que estar legal, porque o seu cliente ele não está vendo esse produto pessoalmente, ele não está virando esse produto, olhando. E então ele usa o recurso do mouse para ampliar essa imagem no site. Se a resolução não está legal, o que acontece? Na hora que ele coloca a mãozinha lá e o produto expande, fica pixelado com aqueles quadradinhos horríveis. E isso passa uma impressão de amadorismo em relação às vendas. Ângulos. Lembre-se, ele não pode tocar o seu produto. Então, fotografe o seu produto por diversos ângulos para que ele veja o máximo de detalhes possíveis. Pessoas se conectam com pessoas e redes sociais são feitas para pessoas. Então, se você está utilizando o seu feed apenas como um álbum de fotos, nunca aparece uma pessoa, um vídeo ou você mesmo falando, contando alguma coisa, repense a sua estratégia. As pessoas se sentem mais seguras vendo aquele produto sendo usado por outras pessoas. Por isso os influencers fazem tanto sucesso, gente. Pensa nisso. Padrão site e padrão marketplace. As fotos para subir no site, nas plataformas, algumas plataformas têm exigências de tamanho de imagem, de dimensão. Vídeos, por exemplo, normalmente em marketplaces e até mesmo o site que eu contratei pede URL, ou seja, o vídeo tem que estar hospedado em algum lugar, gerado um link. E alguns marketplaces têm por padrão as fotos com fundo branco. Por exemplo, é o caso do Mercado Livre. O anúncio chega a ficar um pouco desqualificado se a sua imagem não está nesse padrão. E renomeação de arquivos. Vocês já devem ter baixado alguma foto no Google onde vocês observaram aquele nome extenso, cheio de letras, de números. O Google tem dificuldade para indexar imagens com esse tipo de nome de arquivo. Então, se você vai subir uma imagem para o seu site de um tênis branco, antes de você subir, você renomeia essa imagem como tênis branco, que fica mais fácil para o Google localizar. Descrição do produto.
Tamanho, é importante que você tenha um guia de tamanho. Isso vai te poupar muito trabalho de você ficar respondendo perguntas que poderiam já estar na sua plataforma ou no seu marketplace. Por exemplo, um sapato 33 de uma marca é de um tamanho, 33 de outra marca de outro tamanho. Para facilitar a decisão de compra do cliente, coloque lá qual que é a medida do solado desse sapato, qual que é a medida da palmilha desse sapato, se é uma blusa, quanto ela tem de largura, frente, atrás, de comprimento. As pessoas se medem, pessoal. Eu tiro por mim, eu compro muito pela internet, eu olho a medida na internet, eu já pego a fita métrica e meço também para ver se vai ficar legal a roupa. Material, muito importante você colocar na descrição de que material é feito esse sapato, essa bolsa, essa roupa, enfim, qualquer produto que você esteja vendendo. Modelo, se tem alguma particularidade esse modelo, se pertence a alguma coleção e qualquer outra descrição que você acha que é pertinente, que você acha que é importante para o seu cliente. Quanto mais detalhes, melhor. Embalagens. Foi-se o tempo que embalagem era só um meio de transportar alguma coisa, né? Hoje, embalagem é quase uma experiência de compra. É importante você pensar no tamanho. A embalagem, ela tem que estar apropriada ao que você está mandando. Se você está mandando um produto desse tamanho pequeno, assim, e coloca numa caixa desse tamanho, o produto vai ficar dançando lá dentro e a chance de avariar é até maior, porque ele não está bem compactado, ele não está certinho na sua caixa. Tem a questão também que muitas transportadoras trabalham por cubagem, ou seja, para otimizar o espaço interno dos seus veículos, elas trabalham por cubagem. Então, se eu mando uma caixa grande, eu posso estar pagando a mais por isso, por causa da cubagem, porque eu estou ocupando mais espaço no caminhão da transportadora, por exemplo. Então, não faz sentido se eu estou mandando um aparelho desse tamanho, eu colocar uma caixa desse tamanho, certo? Gente, eu vejo isso acontecer com muita frequência. Diferenciais. A sua embalagem vai ter algum diferencial? Ela vai ser personalizada? Ela vai ser reutilizável, por exemplo? Hoje a gente está muito nessa pegada da sustentabilidade. Se você puder, de alguma forma, ter uma embalagem que possa ser reaproveitada para outra coisa, isso é muito legal para o seu cliente. E também os materiais, por exemplo, substituir o plástico ou por um plástico biodegradável ou por papel, enfim, papelão, algo que seja menos nocivo para o meio ambiente. E pequenos diferenciais também, recadinhos, um cheiro, um mimo, que você vai mandar junto com o seu produto nessa embalagem, que vai fazer toda a diferença na percepção do cliente. Mídias sociais. Hoje não dá para falar em vender na internet sem falar de mídias sociais, é impossível. E aí, qual vai ser a sua escolha? Você vai utilizar as mídias sociais só como um álbum de fotos, por exemplo, no feed, ou você vai usar efetivamente para vendas? Então, se você tomou a decisão de usar as mídias sociais para vendas, saiba que você vai ter que estar atento aos comentários dos seus clientes. Não é legal um cliente mandar um comentário e você demorar horas ou até mesmo dias para uma resposta. Dá a impressão que você não está conectado com a rede. Os links patrocinados, como eu já mencionei antes, você pode patrocinar direto pelo Facebook ou pelo Instagram. Você tem como definir os públicos que você quer atingir, personalizar esses públicos. Tem uma série de estratégias dentro do gerenciador de anúncios do Facebook para você definir bem as suas estratégias de comunicação. E os posts, com que frequência você vai postar no feed, com que frequência você vai postar no stories, como você vai interagir, qual vai ser o seu pitch, o seu discurso rápido para captar essa pessoa, qual vai ser a sua chamada para ação, ou seja, o que você quer que essa pessoa faça a partir desse post. Você tem que pensar em toda essa estratégia. Vai ter uma agência de mídias sociais trabalhando para você ou não, é você mesmo que vai fazer esse trabalho. Então, são estratégias que você não pode deixar de pensar. E falando em redes sociais, impossível não pensar em influencers digitais.
Essas influencers, blogueiras, possuem milhares de seguidores que são muito conectados com as rotinas delas. E eles ficam muito interessados no que efetivamente elas consomem de produtos e de serviços também. Então, se você quer ter algum sucesso, vale a pena investir na parceria com influencers. Eu já investi, já tive resultados bem interessantes, aumenta muito o engajamento na página, porque os seguidores confiam no que elas falam, confiam no que essas pessoas dizem. Experiência de usuário. Lembre-se, o seu cliente não está na sua loja física, então você tem que maximizar a experiência dele enquanto usuário. Um site com uma boa usabilidade, que seja rápido, fechamento do carrinho de compras seja rápido, não fique pedindo um caminhão de informações desse tamanho que muitas vezes a gente nem vai utilizar, né, depois enquanto cadastro. Então, quanto mais você facilitar a vida desse cliente, desse usuário, maiores as chances de conversão. Quantas vezes você já clicou num site que ficou carregando, você acabou desistindo? Ou então você, para chegar no carrinho de compras finalizar o carrinho de compras é quase uma saga, você acaba desistindo e fala, pelo amor de Deus, larga isso aí, não aguento não. Então pense em tudo isso quando você estiver desenvolvendo a sua plataforma. E parceiro logístico. Não adianta você ter investido em propaganda, ter parceria com influencer, ter um feed legal, fotos maravilhosas, ser super atencioso com seus clientes e pecar na última milha, que é o momento que a encomenda, o produto vai chegar à casa do seu destinatário, do seu cliente final. E quando a gente fala em parceiro logístico, a gente precisa pensar em alguns requisitos que são muito importantes. O frete. E frete aqui é mais amplo que preço, pessoal. Porque frete depende muito da necessidade do seu cliente. Você não pode perder de vista qual que é a necessidade dele. Ele está querendo pagar menos ou ele está querendo receber mais rápido? Normalmente são duas coisas que não andam juntas, né? O expresso, em qualquer transportador, ele tem um valor um pouco acima de um frete mais demoradinho, mais econômico. Então, você tem que identificar qual que é a necessidade do seu cliente naquele momento. Se ele está querendo um frete mais econômico, se ele está querendo um frete que chegue mais rápido. A questão da confiabilidade, se a encomenda vai chegar legal, vai chegar inteira, não vai chegar variada, não vai extraviar no meio do caminho. Se o operador logístico atende a sua cidade, lembre, tem muitos e-commerces em cidades pequeninas que algumas transportadoras não chegam. Pense no seu parceiro logístico se ele vai efetivamente te atender. E esse parceiro logístico, ele também precisa estar integrado com sua plataforma. Quando você vai finalizar as configurações do seu site, você tem que integrar um parceiro logístico para você poder gerar uma etiqueta e despachar essa encomenda. Então, esse parceiro que você está escolhendo integra fácil com a sua plataforma. E a questão da logística reversa, que o Código de Defesa do Consumidor hoje determina que o cliente, o consumidor, ele tem um prazo para devolver a encomenda, seja por arrependimento, não quero mais essa compra, seja porque não serviu, seja porque não gostei, comprei, não achei legal, quero devolver. Então, o cliente tem esse direito da devolução e nós, enquanto empreendedores, vendedores, devemos oportunizar os caminhos para que ele possa devolver essa encomenda sem trauma, gente. Não tem coisa mais chata quando a gente compra alguma coisa na internet, veste, não serviu ou não ficou legal, não era aquilo que o anúncio prometia. Você já está frustrado enquanto cliente, precisa devolver, já fica com aquela ansiedade de vou ter meu dinheiro de volta. E aí, ainda você pega um processo de devolução complexo, cheio de coisinhas. Então, pense bem nessa questão da logística reversa, para que seja o menos traumático possível para o seu cliente, para o seu consumidor final. Essas foram as dicas sobre e-commerce que eu gostaria de compartilhar com vocês. E já vou dar um spoiler para a semana que vem. Se vocês gostaram desses slides, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é o processo para fazer o design visual de uma apresentação simples, rápida. Essa apresentação
Vocês verão, tem 3 pontos básicos para explorar. E eu vou trazer para vocês 12 dicas, então, de design visual para apresentações, utilizando esses slides, e aí vocês poderão aplicar essas dicas para criar outras apresentações. Te espero no vídeo da próxima semana, então. E não esquece, deixa o seu like aqui. Tchau, até a próxima!